Aula 4. A cidade da memória e os escravos emocionais. Por que nos lembramos das experiências que mais marcaram nossas emoções e nos esquecemos de milhões de outras? Por que foram arquivadas de maneira privilegiada? Dores, perdas, frustrações, traições. Vejam bem, certas experiências são inesquecíveis. Elas acompanham a história de vida de um ser humano durante toda a sua existência, porque o fenômeno RAM, registro automático da memória, as imprimiu com alto volume emocional. Bom, as janelas light saudáveis são construídas a partir de experiências intensas, como beijos, abraços, elogios, apoios, aprovações, encorajamentos, garra, disciplina, determinação, ousadia, consciência crítica, autocontrole, sonhos. Veja bem, quantos fenômenos que podem formar janelas light saudáveis. Mas você deve saber o outro lado da história. Por sua vez, as janelas killer, onde estão arquivados os traumas e conflitos, são formados pelas experiências com alto volume emocional doentio, depressivo, angustiante, como fobias, síndrome do pânico, que é uma sensação súbita e iminente que a pessoa vai morrer ou desmaiar, embora esteja ótima de saúde. É o teatro da morte, ainda que fictício, não importa. A emoção comprou, o fenômeno RAM registrou. O biógrafo é implacável e não autorizado. O fenômeno RAM arquiva tudo. Raiva, rejeição, discriminação, deboche, agressividade, ofensas públicas, humilhação, traição de todas as ordens, exclusão social, autopunição, autocobrança atroz, sentimento de culpa, complexo de inferioridade. Portanto, vocês estão percebendo que há uma série de experiências, estímulos e fenômenos que patrocinam os piores arquivos da nossa personalidade, que nos levam a expressar irritabilidade, pessimismo, angústias, uma vida sem sentido, asfixiada, desinteligente. Então, o desequilíbrio entre janelas lights e janelas killer, pendendo para janelas killer, frequentemente adoece as pessoas. Nós temos que ter uma memória que é a matriz da personalidade, que é uma grande cidade, mais complexa milhares de vezes do que a cidade de Nova York, que tem bairros excelentes, praças maravilhosas, metaforicamente, que tenha teatros, que tenha jardins incríveis. Eu quero dizer, se a grande cidade da memória tiver experiências light que iluminam o eu e patrocinam características nobres da personalidade, vamos ter uma personalidade, uma mente saudável, tranquila, serena, proativa, rica. Vamos desenvolver um amor inteligente e sustentável. Mas se as janelas killers, se as janelas traumáticas prevalecerem, não apenas em termos de quantidade, mas em termos de qualidade, se a traição não resolvida, humilhação pública não trabalhada, se há sentimento de culpa atroz, autocobrança dramática e intensa, formando janelas com alto poder controlador, que eu chamo de janelas killer, duplo P, poder de ser inesquecível e poder de ser lida e relida. Enfim, se há esses núcleos traumáticos, a nossa personalidade tende ao adoecimento. Portanto, falar em seres humanos emocionalmente equilibrados e saudáveis quer dizer cultivar, nutrir, enriquecer um corpo de janelas lights, não apenas na nossa infância e adolescência, mas durante toda a nossa história de vida. A personalidade, ao contrário do que muitos pensam, está em processo de formação durante toda a história de vida. Claro que nos primeiros 7 anos de vida, formamos as principais janelas que delineiam características importantíssimas. Mas é possível reciclar essas características? Claro que é. Senão estávamos condenados a sermos impulsivos, tímidos, depressivos, autopunitivos, escravos da síndrome do pânico.
do toque, transtorno obsessivo compulsivo e vários outros transtornos? Quando nós podemos deixar de ser escravos? Quando nós fazemos, por exemplo, um tratamento ou usamos técnicas preventivas, que é o que nós estamos abordando aqui, neste curso de gestão da emoção, para você reeditar as janelas da memória, as janelas traumáticas, e também para que você proteja a sua mente e aprenda a gerir a sua emoção. Assim, você ganha musculatura para desenvolver uma mente saudável, uma personalidade rica, uma personalidade que não apenas te encanta, mas que influenciam as pessoas ao seu redor. Queridos amigos, nós não podemos nunca achar que somos deuses em nossa personalidade. A personalidade humana precisa de seres humanos em construção. Diferente dos computadores, que nós podemos registrar o que bem queremos e deletar o que bem entendemos a cada momento, na memória humana não temos essa liberdade. Já pensou se tivéssemos a liberdade de deletar as pessoas que nos ofenderam? Quem você deletaria? Talvez você deletaria hoje o seu filho que acabou de dizer que você é uma mãe que só machuca ele, que ele tem vergonha de você, que ele não te valoriza, que você só o controla. Teu filho te decepcionou muito. E você, no momento de estresse, eu vou deletar o meu filho na minha memória e ele deixaria de existir para você. Já pensou se você deletasse o seu parceiro, seu marido, namorado? Não importa quem seja, naquele momento você está frustrado com ele. Ele te criticou, elevou o tom de voz, foi injusto. Então, o teu eu, se fosse um Deus, entraria na cidade da memória e apagaria todos os arquivos referentes a ele. Ele deixaria de existir. Você olharia na face do seu marido ou namorado e ele simplesmente seria um estranho. Felizmente, o nosso eu tem liberdade para tudo. Para fugir para outro país, se estamos com problemas em nosso país, para sair do emprego se nós temos dificuldades. Podemos negar o nosso passado, as nossas origens, mas nunca podemos negar a nossa história, porque ela faz parte da matriz da nossa personalidade e está completamente protegida, a não ser que haja uma injúria física, como um mal de Alzheimer, um acidente vascular cerebral, um derrame, um tumor cerebral ou um traumatismo crânioencefálico com perda de massa cerebral. Excetuando casos de injúria física, é impossível que o eu delete o passado, delete a nossa memória, delete as pessoas. Bom, se é impossível, se nós somos tão complexos, se temos que conviver com as pessoas que nós amamos, se é impossível deletar a memória, se o nosso eu não é um Deus, mas apenas um ser humano complexo, embora limitado, então nós temos que conquistá-los, temos que impactá-los, temos que ser colecionadores de elogios, temos que usar estratégias para transformar crises em ganhos, perdas em crescimentos, conflitos em solenes aprendizados. Veja bem, você não pode deletar as pessoas que estão ao seu redor, porque se você tivesse essa liberdade, muito provavelmente, quando você mesmo se frustrasse, se decepcionasse ou se cobrasse de maneira atroz e não correspondesse à sua própria expectativa, muito provavelmente você se deletaria e você voltaria a ser um bebê completamente inconsciente. Portanto, não reclame se a vida psíquica é complexa. Não reclame se a sua mente é extremamente sofisticada, porque é isso que torna a vida bela. O mais importante é aprender a dançar conforme a música. Se você gosta de valsa, de repente você aprende a dançar um bolero, você aprende a dançar um tango, ou seja, cada ser humano tem uma personalidade. Você deve usar de estratégias diferentes para cada filho, para o seu namorado ou marido, para os seus alunos, para os seus colaboradores. Mulheres brilhantes se adaptam às circunstâncias e desenvolvem respostas inteligentes nas situações estressantes. Liberte o seu imaginário, treine o seu eu para gerir a sua mente e proteger a sua emoção. Você
pode chegar lá.